Leitura do Santo Evangelho segundo o bem-aventurado apóstolo e evangelista São Lucas. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Disse o Senhor esta parábola: o semeador saiu a semear a sua semente. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre as pedras e, depois de nascer, secou por falta de umidade. Outra parte caiu em meio aos espinhos. Os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outra semente caiu em terra boa e, nascendo, deu fruto 100 por 1. Os discípulos lhe perguntaram o significado daquela parábola e ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros só em parábolas, de maneira que olhando não enxerguem e ouvindo não compreendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas em seguida vem o diabo e lhes tira do coração a palavra, para que não creiam nem se salvem. Os que estão sobre as pedras são os que ouvem e recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Creem por algum tempo e no momento da tentação desistem. O que cai entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas depois acabam se afogando nos cuidados, na riqueza e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que cai em terra boa são aqueles que, ouvindo com coração generoso e bom, retém a palavra e dão fruto na perseverança. Dizendo isso, Jesus falou com voz forte: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, escutamos no Evangelho de hoje a parábola do semeador. Cristo usou essa parábola como um alerta para os judeus, porque eles tinham a ideia errada que seriam automaticamente salvos só por serem judeus, que eles não precisariam fazer nada. E Cristo falou que não, que a salvação é através da perseverança, da nossa vida na fé, procurando e seguindo os mandamentos de Deus. Então, nesta parábola do semeador, Cristo é o próprio semeador. Ele que se encarnou e veio aqui para nós homens e espalhou a sua semente, que é o Evangelho, é a boa nova da salvação. E quando ele semeia essas primeiras sementes que caem durante o caminho, os pássaros comem, são igual aquelas pessoas que ouvem falar da palavra de Deus, ouvem falar da igreja, mas ignoram. Normalmente por orgulho, falam: eu não preciso disso, isso não é para mim. Já essas outras sementes que caem entre as pedras, crescem, mas morrem logo por causa da umidade, são também igual aquelas pessoas que no primeiro momento aceitam a palavra de Deus, acreditam, acham interessante, mas com a primeira incompatibilidade com a sua vida pessoal, eles abrem mão da fé. Por exemplo, temos todo domingo de liturgia, mas para algumas pessoas o seu descanso no domingo é mais importante viajar, é mais importante a praia. Então não conseguem entender que esse aqui é o centro da nossa fé, abrir mão dessas
pequenas coisas. O terceiro grupo de pessoas, que equivalem às sementes que caíram entre os espinhos, cresceram, mas estão sufocadas pelos espinhos, são aquelas pessoas que estão na igreja, mas se deixam abalar pelas tribulações do mundo e também se levar pelos prazeres do mundo. Podemos dar como exemplo o desânimo, que a pessoa pensa, estamos na igreja, estamos rezando, estamos fazendo tudo certo, e porque tem tantas tentações, porque tem tantas dificuldades, tantas tribulações na minha vida, a pessoa é abatida por um desânimo. Ou também ver pessoas que servem de referência para elas, pessoas que parecem que levam uma vida na igreja, mas cometem atos ruins. E as pessoas confundem a falha humana com a graça da igreja. Porque a igreja, sim, é perfeita, pois foi fundada por Deus. Mas essa plenitude da perfeição só no céu, pois aqui é administrada e mantida pelos homens, que são pecadores como todos nós. Então, e o melhor remédio para vencer esse desânimo são os santos sacramentos, a confissão constante e comungar do corpo e sangue de Cristo. Mas, até para isso, algumas vezes ficamos desanimados, pois temos que jejuar, ler as orações, nos preparar. Parece muito difícil e abrimos mãos dessa grande joia, desse grande remédio para nossas almas. Então, Cristo citou 4 grupos de pessoas, sendo que 3 não serão salvas. Apenas uma são as sementes que caíram em terra boa. São aquelas que retêm a palavra de Deus. São aquelas que aceitam o ensinamento da igreja. São aquelas que aceitam a orientação de como viver em Deus. E essas dão os bons frutos da perseverança. Queridos irmãos e irmãs, perseverança é o segredo para a nossa salvação. Como diz o Santo Apóstolo Paulo, devemos dar glória a Deus pelas tribulações, pois as tribulações resultam na perseverança, na nossa fé firme, uma constância na nossa vida, sempre estar orando, vigiando e dando graças a Deus. E com essa perseverança, vivendo isso continuamente, vem a experiência, a nossa vivência. Sabemos que vamos ter desanos, tribulações, mas sempre venceremos. Pois essa experiência na perseverança traz-nos a esperança que Deus sempre estará conosco, sempre nos ajudando e sempre escutando as nossas súplicas.